Então, eu tive que postar o vídeo, né? Para não ficar muito extenso, muito grande. Então, eu estou explicando que existe uma maneira de você aprender sobre Cristo, sobre o Filho de Deus, de uma maneira maravilhosa. E você vai aprender a doutrina de Cristo. Você vai aprender a cristologia, né? O que você vai aprender na cristologia? Você vai aprender o nome de Cristo. Você vai aprender as curas de Cristo. Quantos milagres Cristo operou? Você sabe algum milagre dizer para mim? Eu vou dizer para você, ó. Um dia num casamento, Jesus chegou no casamento e tava todos ali naquele casamento, e tava Marta, Maria, Lázaro, tava todo mundo no casamento. Você sabe disso? Eu vou explicar para você. E naquele tempo tinha-se o vinho do casado, o vinho do noivado. Não podia se faltar o vinho. Agora não me pergunte se o vinho tinha álcool, se o vinho... Não me pergunte. Me pergunte assim, que todas as festas judaicas havia vinho. O que eu quero dizer? Jesus ele chega naquela festa e havia o vinho. E alguém chega para ele e diz, quem chega para ele? A mãe dele chega para ele e fala assim, sabe, ela não fala Jesus. Geralmente a mãe chama a gente por nome, não. Ela disse assim, ó, filho, acabou o vinho. Sabe o que ele olhando para ela, ele não chama ela de mãe. Ele não fala mãe. Gente, a gente tem que saber a Bíblia para a gente responder isso aqui. A gente tem que saber esse fundamento. Então, ele não chama de mãe. Ele olha para ela e diz assim, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Tá entendendo? Isso é cristologia. Isso é conhecer a Bíblia. Eu estou resumindo alguma coisa sem olhar em nada. É porque eu estudei, eu sei aonde está e como fala. Então a Maria, ela chega, mãe de Jesus, ela não fala, Jesus, acabou o vinho. Ela não chega. Ela diz assim, filho, acabou o vinho. E ele não olha para ela e diz, mãe. Ele não fala mãe, ele fala mulher. O que tenho? O que posso fazer? Ele diz assim, ainda não é chegada a minha hora. Só que ele se afasta e ele vai tentar resolver o problema. Então ele chega no chefe, que é o maior, e começa a conversar com ele, porque existia várias talhas lá, de vinho, de água, sabe? Havia várias talhas. Aí o que Jesus faz? Ele transforma a água em vinho. Na mesma hora que a Maria fala, ele transforma a água em vinho. Porque o vinho não podia faltar no casamento. O vinho não podia faltar nessa lei judaica, na lei de Cristo. O vinho não podia faltar. Então, Jesus transforma a água em vinho. Mas por que ele transforma essa água em vinho? O vinho não podia faltar, mas o vinho não tinha álcool. O vinho não tem álcool. Não é um vinho contaminoso. Não é um vinho que embebeda. É um vinho que foi transformado numa água da torneira, água do riacho, água da geladeira. Jesus transformou as talhas. Todas. A água foi transformada em vinho. O que eu quero dizer para você? Isso é doutrina de Cristo. Isso é cristologia. Como é bom saber isso daí, não? Como é bom saber essas coisas. É maravilhoso saber. Sabe? Você pode estudar qualquer coisa, você pode ter emprego em qualquer lugar, ser o melhor empresário, o maior funcionário. Você pode ter um emprego maravilhoso, mas se você não souber a doutrina de Cristo,
se você não souber quem é Cristo, se você não souber que Jesus veio aqui, morreu por... Você não sabe absolutamente nada. Nada. Você pode ser o maior químico, maior professor da escola, ter renome mesmo, nome famoso, mas se você não falar um versículo das Escrituras, você não é nada. Você pode ser o maior doutor, o maior professor, educador, o maior cantor, maior instrutor, maior profissional da sua vida. Se você não ler a palavra de Deus, você não é nada. Você não é nada. Sabe por quê? Vamos lá para a cristologia e a doutrina de Cristo. Jesus olha para os discípulos e vê que eles estão ali. Aí um fala aqui, outro fala ali, outro quer comandar mais. Aí Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então ele senta e começa a ouvir o que Jesus tem para falar. Ei, todo mundo queria falar, todo mundo queria tomar a frente. Jesus não toma a frente. Jesus, ele não vem ali espancando, batendo, rebentando. Não, Jesus chega nas palavras brandas e diz assim: vocês querem assentar, por favor, que agora eu vou pregar sobre o reino do meu Pai. Palavras lindas e maravilhosas começam a sair da boca de Jesus. Quais são as palavras? Vamos para a doutrina de Cristo. Jesus começa a dizer: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito. Ele começa a dizer: vocês precisam amar o próximo como a ti mesmo. Jesus sobe no Monte das Oliveiras e começa a contemplar, orar, buscar a Deus e dizer para os discípulos: fica aqui, daqui a pouco eu volto. E eles obedecem. Jesus, vamos para a doutrina de Cristo, cristologia. Jesus sobe para o monte e vai falar com o Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Pai, afasta de mim esse cálice. Vamos para a doutrina de Cristo, cristologia. Mas que seja a sua vontade, não a minha, Pai. Doutrina de Cristo, cristologia, é isso. Jesus chega para Pedro e Pedro ele quer fazer do jeito dele, da maneira dele. Ele andava com espada, se dependesse ele matava mesmo. Aí Jesus falou assim: guarda tua espada na bainha, porque quem fere com espada será ferido. Vem comigo na doutrina, vem na cristologia comigo. Pedro acalma, fica quietinho e Jesus vai trabalhar na vida de Pedro. Pedro se converte e começa a pregar do mesmo jeito que Cristo queria que ele fosse para pregar. Então, é doutrina, é cristologia. Aí o Pedro recebe da parte de Deus autoridade, porque ele foi um bom aluno. Demorou, mas ele recebeu um processo. Depois ele se converte a Cristo. Ele chega uma hora que eles estão na pescaria. Vem comigo na doutrina, na cristologia de Cristo. Eles vão para a praia, vão pescar, não pega nada. Não pega peixe, não pega nada, não pega. Aí Pedro olha, Pedro está limpando a rede, desistindo. Jesus chega e fala assim: Pedro, vem cá, não desista, jogue a rede agora para o lado direito. Pedro olha e fala: mas Senhor, passei a noite inteira jogando rede e não peguei nada. Ele joga aonde as águas são fundas. Ele entra no barco. Quando ele entra no barco, que ele pega a rede, o que diz aqui na doutrina, na cristologia? Eles pegaram 120 peixes. 120
peixes. Na doutrina, quando você estuda na cristologia, na teologia, você vai ver que os peixes não eram pequenininhos, não é cascudinho não. Não, é peixão mesmo, que você come durante dias e dias. Agora você já imaginou Pedro jogar a rede na palavra que Jesus falou? Jogue a rede nas águas profundas. Jesus estava dizendo para ele, vai, faça o que eu estou falando, Pedro. Você está na escola comigo, é na minha aula que você está. Joga a rede, Pedro. E Pedro joga a rede. Veio quantos peixes, meu irmão? Ó, doutrina de Cristo, cristologia. Veio 120 peixes. Veio 120 peixes. Pedro sai dali, vai entrar no outro barco. Agora vem João, vem Pedro, vão para ali Cafarnaum, chega lá em Cafarnaum, vai para Damasco, vai para outro lugar, chega, agora vai visitar a sogra de Pedro. Cristologia e doutrina, vem comigo. Chega lá, sabe que a sogra de Pedro está enferma, doente, e Jesus vai e fala, vocês vão comigo, e vai todo mundo. Quando ele chega na casa da sogra de Pedro, ele pega, olha para ela e fala assim, para eles, e diz assim, ela está curada. Sabe o que ela estava tendo? Ela estava tendo uma febre de 40 graus, disenteria, já estava na beira da morte. Jesus chega e diz assim, ela está curada. Doutrina e cristologia. Então, meu querido, é saber as escrituras, é estudá-las, meditando nos versículos, nos capítulos. Gente, o mundo pode durar a vida toda e nunca acabar, um dia vai se acabar. Mas a Bíblia, ela vai mostrar para você que enquanto você viver, pode demorar muitos anos, muito tempo, do mundo acabar, dá tempo de você ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e ainda o Novo Testamento. Dá tempo para você aprender a doutrina e cristologia de Cristo. Então, para esse vídeo não ficar longo, muito grande, eu agradeço a você por essa paciência. Eu agradeço de coração. Bom Natal para você. Tchau, pessoal. Isso é a doutrina de Cristo. Isso é cristologia. Vem comigo.